Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vou me pautar muito no debate que eu tive com o Furlan, com o Vicenzo, com o Fusqueta lá no Arena dessa primeira edição de quinta-feira pra gente ter aqui uma conversa em relação a como o Atlético ele pode se movimentar para não perder mais joias da base. Porque nas últimas notícias, nas últimas negociações envolvendo garotos da base, eu acho que o Atlético ele entrou numa zona de terror, podemos dizer assim, muito grande, principalmente desde a saída do Cauã Moraes, que abre um precedente para o Atlético receber cada vez mais o olhar e o desejo de clubes brasileiros e de fora do país pensando na contratação desses jovens jogadores, no assédio desses jovens jogadores. A gente já teve o caso do Dudu, acabou dando tudo certo, a gente conseguiu a renovação com o Dudu, hoje tem um contrato que protege o Atlético tanto esportivamente quanto financeiramente, mas a situação do Bruninho ela já aparece como uma questão, e daqui a pouco pode ser a situação do Ítalo, do Davi Alves, conforme o Atlético vai trazendo uma nova fornada de jovens. Eu acho que esse precedente ele pode sempre voltar à tona, e eu acho que o Atlético ele precisa ter um plano muito bem definido para nem Dudu, nem Bruninho, nem João Cruz, nem Léo Derek, nem Arthur Dias, nenhum desses garotos se tornarem um novo caso de Cauã Moraes. E é um caso muito específico, tá? O Cauã Moraes era um jogador que não tinha nenhum tipo de ligação com o clube, não aceitou a proposta de renovação do Atlético, que já era uma proposta de renovação concreta. O Atlético queria renovar o contrato do jogador e no final das contas tudo caminhou para o Cauã Moraes realmente acertar com o Cruzeiro, com o Cauã Moraes realmente sacramentar sua ida para a equipe do Cruzeiro. Dudu, Bruninho, jogadores que têm uma grande história no clube, mas acho que o Atlético não pode se apegar a isso. Mas acho que no final das contas acaba fazendo diferença sim. Mas para mim, óbvio que você tem o fator grana. Eu acho que o fator grana é indiscutível nesse cenário como um todo. Acho que o fator grana é inegociável no cenário como um todo. Cada vez mais os clubes vão tentar tirar os jovens do Atlético por um movimento natural de mercado. No mundo inteiro acontece isso. Os jogadores de 25, 26 anos já são jogadores muito caros e muito prontos. Por exemplo, um Cruzeiro quer trazer um Bruninho que é mais barato que um jogador de 26, 27 anos e ainda quer participar da formação do Bruninho. Então acho que tudo tá acontecendo com o Atlético. Eu tenho uma normalidade, mas eu acho que o Atlético, além da grana, ele pode fazer com que esse movimento natural ele não seja tão nocivo para o clube. E aí eu falo de algo muito importante, pelo menos na minha visão, que é planejamento técnico em relação à utilização da base. A gente outro dia viu o Bruninho, essa é uma notícia que o Bruninho cobrava do Atlético plano de carreira. E talvez o Bruninho tenha desbloqueado tudo que o Atlético precisa para convencer os jovens atuais e os próximos jovens a serem jogadores do Clube Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele fica marcado nas últimas temporadas por ser um grande revelador. Jogadores que saíram do campeonato estadual, do campeonato paranaense, do projeto de aspirantes à seleção brasileira, grandes clubes do futebol europeu, a vendas milionárias, a valores exorbitantes, seja para dentro ou para fora do Brasil. Então o Atlético ele vira um exemplo no sentido de outros clubes e outros staffs e outros jogadores entenderem que é positivo um jovem chegar no Atlético, um jovem se tornar jogador do Atlético. Então, para mim, essa imagem de bom revelador, o Atlético ainda tem. Só que como o Atlético pode se manter um clube atraente para os jovens e fazer com que esses jovens não queiram sair mais do clube? Aí que a resposta tá fácil para mim. O Atlético tem que dar oportunidade para esses garotos. O projeto esportivo do Atlético tem que ser pautado nesses garotos. Não tem que ser pautado em jogadores estrangeiros, não tem que ser pautado em medalhões, tem que ser pautado nesses garotos. A formação do elenco do Atlético precisa ter uma meta ali.
30, 40, 50% de jogadores da base para esse garoto ter a convicção que ele vai receber minutagem no Atlético, ele vai receber vitrine no Atlético, ele vai se sentir valorizado no Atlético. E aí é uma escolha de risco do Atlético. Porque é óbvio que te passa mais garantias você investir num C3 do que você investir no Chiquete. Mas se o C3 explode, se o Chiquete explode, você ganha muito mais com o Chiquete do que com o C3. Então será que tanto o clube como o torcedor eles estão preparados para apostar realmente de vez na base? Estão preparados para acreditar realmente de vez na base? Porque você precisa de muita convicção para isso sair do papel. Você precisa de muita crença para isso sair do papel. Não é simplesmente você, não, vou apostar na base porque sim, e no dia seguinte ter 8 jogadores da base no seu time. Arthur Dias, Léo Derek eram jogadores que, pô, já tem um grau de maturidade muito maior. João Cruz são cobrados absurdamente. Eu acho que se o Atlético resolve ser um clube revelador acima de tudo, as coisas vão mudar. E eu acho que a gente tende a viver muito mais momentos difíceis para aí encontrar o tesouro. Que é uma geração que pode te entregar um nível de competitividade alta, um nível de venda alto. Mas eu vejo o Atlético fazendo em caminho inverso do clube revelador. Eu vejo o Atlético querendo botar condições altíssimas para um C3. Ou na temporada passada mesmo, para Juliano e Allan Kardec em vez de investir nos garotos. Aí quase perde um Bruninho. Esse ano, das movimentações até que eu não vi nenhuma absurda, investindo no medalhão e tudo mais. Mas se você for parar para pensar, o salário do Luiz Fernando é baixo. Será que o salário do Luiz Fernando ele não pode fazer com que o Atlético tenha uma relação melhor com o Chiquete, com o Bruninho, com outros jovens? Sabe? Eu acho que o Atlético ele tem um dinheiro muito bem definido. E esse dinheiro não é muito. O Atlético tem que planejar bem como investir esse dinheiro. E se ele quer investir esse dinheiro, se apegando ao termo investir, acho que o melhor investimento que o Atlético pode fazer para sua história é investir e apostar e acreditar nas categorias de base. Porque é um investimento que tem a chance de te dar um retorno técnico e te dar um retorno financeiro. Acho que nenhum jogador de mercado pode trazer tanto para o Atlético. Pode trazer um retorno tão grande para o Atlético. Então, assim, nesse momento, investir em jovens pode parecer ousado. E acho que o Atlético sempre tem que ter uma espinha dorsal de jogadores mais prontos, Santos, Gustavo, Portijas, Apele, Viveiros. Mas quanto mais o Atlético acreditar e botar os jovens para jogar, eu acho que mais esses jovens vão querer ficar no clube. E aí a gente vai parar de ver, por exemplo, o Luca Prior, o Pierre, jogadores que saíram do Atlético brilhando em outra instituição, e o próprio Cauã Moraes, e parar de correr risco com o Bruninho, com o Dudu, com o João. E aí que eu volto a dizer, o Atlético tem uma das gerações mais talentosas de jovens do futebol brasileiro. Mikael, Gilberto, Arthur Dias, Léo Derek, o próprio Riquelme acho que vai crescer, João Cruz, Dudu, Bruninho, Chiquete, o próprio Julimar é um jogador proveniente da base. Se você contar a quantidade de jogadores com a capacidade de explodir e dar um retorno técnico para o Atlético, que o Atlético não tem como contratar no mercado, cara, não faz sentido o Atlético não, apostar a maioria das suas fichas na base, não vou falar um all-in, mas apostar a maioria das suas fichas na base. Valeu, pessoal. Tamo junto, Anas.